sabe? E há pessoas como Scott Bessent que realmente acreditam que podemos sancionar a Rússia até ao colapso. E veja bem, Trump não adotou uma política de levantamento de sanções à Rússia. Pelo contrário, Trump abraçou uma política de sancionar a Rússia até ao colapso. Essa é, de facto, a política da administração Trump. A Rússia precisa se dar conta disso e essa é, de facto, a nossa política. Não estamos não estamos à procura de uma saída da Ucrânia. Nosso objetivo é derrotar a Rússia estrategicamente na Ucrânia e estamos conseguindo isso ao prolongar este conflito, sabe? E atribuindo toda a culpa ao Putin, afirmando que as sanções não podem ser suspensas por causa de tudo isso, na esperança de conseguir gerar uma quinta coluna dentro da própria Rússia com essa finalidade. Sabe, o que será que Vladimir Putin tem para pensar hoje? Vamos refletir sobre isso agora. O ataque de drones contra bombardeiros estratégicos nucleares russos foi um ataque que foi realizado pela Agência Central de Inteligência juntamente com o MI6. A CIA tem estado a trabalhar com a inteligência ucraniana desde 2015 com o objetivo de desenvolver recursos dentro da Rússia para este tipo de ataques, para estes mesmos tipos de ataques. Para levar a cabo um ataque desta natureza, é preciso, sabe, ter a capacidade de identificar os locais de interesse para então conseguir alugá-los e operá-los completamente fora do radar para a aquisição de veículos. Olha, isso se chama operações de força avançada. Você está no Irã neste exato momento. Você sabe muito bem o que fizemos no Irã antes daquela tentativa fracassada de resgate de reféns. Nós enviamos uma equipe de operações especiais de forma secreta. Dick Meadows liderava a operação. Eles alugaram armazéns, alugaram caminhões e também alugaram casas seguras. Eles dirigiam esses caminhões por aí, fizeram reconhecimento e basicamente a Delta Force deveria pousar, pegar helicópteros, pousar nos arredores de Teherã, os caminhões deveriam encontrar a Delta Force e então a Delta Force seria transportada em caminhões iranianos até a embaixada, até o Ministério das Relações Exteriores, onde lançariam seu ataque. E então os helicópteros chegariam, os levariam, os transportariam para um aeródromo a ser tomado pelos Rangers, etc. Mas tínhamos pessoas no terreno no Irão a fazer isto. Sabe, o Fred, não me lembro, Aruj, acho que era o apelido dele. Ele era da Força Aérea, um militar de baixa patente na época, iranianos, um falante de persa. Ele estava com eles como linguista. Sabe, ele ficou para trás, quero dizer, quando a coisa deu errado, ele ficou para trás e o Fred teve que se virar sozinho. Ele conseguiu chegar à Turquia, mas, sabe, se fosse pego, sabe, morte. Eu mais tarde conheci o Fred. O Fred se tornou um piloto de helicóptero para a Força Tarefa 160, para as Forças de Operações Especiais do Exército do Ziwa, e ele voou missões comigo no Iraque como inspetor de armas. Mas o ponto é exatamente isso que nós fazemos. É assim que nós operamos. A CIA e os britânicos entendem. Novamente, nos anos 90, compramos todo mundo, especialmente os britânicos. Os britânicos saíram e compraram todo mundo e os colocaram na folha de pagamento. E há um sistema significativo, em vigor na Rússia hoje, que a CIA controla. Essas são casas seguras, são a capacidade de gerar rendimentos, se necessário, de forma discreta, para que não haja infusões de capital que possam ser rastreadas. Tem pessoas a trabalhar, a ganhar dinheiro, a depositar esse dinheiro para que esteja no sistema e possa, assim, quando alugas um armazém, não estás a receber $10.000 de fora que depois são usados para fugir e levantar uma bandeira vermelha. Você é só mais um empresário alugando um armazém. E foi o que fizeram, e então construíram uma fábrica de drones. De repente, eles lançaram este ataque contra a estratégia russa. Isto foi um teste para a Rússia, porque a Rússia tinha publicado, sabe, uma doutrina nuclear estratégica que dizia: se você atacar nossa infraestrutura nuclear, sabe, nós vamos bufar e soprar e derrubar sua casa. E a Rússia não fez absolutamente nada. A Rússia reagiu tipo, ok, vamos ignorar isso como um não evento. Mas foi um teste. Agora, ao que parece, Donald Trump liga para Vladimir Putin, entra numa conversa telefônica com ele e depois diz: ei, espera aí, eu ligo-te de volta. Então, autoriza um ataque de drone que só poderia ter acontecido com o apoio da CIA. E, ao mesmo tempo, para que entendam, nós esperávamos que algo acontecesse porque a CIA
já tinha trabalhado com o New York Times e o Wall Street Journal semanas antes para preparar uma história publicada naquele dia. Gente, vocês realmente entendem que isso não aconteceu por acaso? O New York Times publicou uma matéria baseada na CIA, revelando segredos profundos e obscuros sobre como eles operam e o que estão fazendo na Ucrânia. E eles publicaram isso no mesmo dia, porque era para ser o plano da CIA, sabe? Para pegar o Putin, ou assustar o Putin, ou fazer o Putin fugir, sabe? Mas é algo que já vem acontecendo há muito tempo. Em vez disso, eles tiveram que modificar, dizendo, bem, sim, sabe, mas nós já estávamos fazendo isso. Vladimir Putin foi o alvo de Donald Trump. Não há outra forma de interpretar isto. Não há outra forma de interpretar isto. Donald Trump visou Vladimir Putin. Talvez não com a intenção de matar, porque, sabe, Trump diria, bem, não visamos a sua residência. Há apenas uma instalação próxima. Então, que sinal estava a tentar enviar, Donald, ao atacar uma instalação próxima que eu posso apanhar-te quando quiser e por isso precisas de te cagar nas calças? Toda vez que a da América diz, não, pule, você tem que dizer, até onde, senhor presidente? Sabe, Calígula, o que você quer que eu faça? Esse era o sinal que ele estava tentando mandar para Putin. Agora, aparentemente, os russos foram mais espertos e o desmascararam. E os russos sabem, essa é a questão. Os russos entregaram um chip aos adidos de defesa que têm. Há dados sobre isso que comprovam que eles estavam visando Vladimir Putin e que também provam quem estava fornecendo toda a inteligência. Quer dizer, eu poderia passar um tempo considerável explicando como isso é feito por engenharia reversa. Os russos entregaram um chip completamente intacto. E eles simplesmente disseram, gostaríamos que você desse uma olhada. Mas o que os russos estão realmente dizendo é, nós sabemos tudo. Nós sabemos de tudo, sim. Nós sabemos exatamente o que você fez. Ok, então eles mandaram esse sinal, mas se não for apoiado por algo é inútil, porque o culto de personalidade de Trump, sabe, é cercado só por puxa-sacos. Senhor presidente, quase o pegamos. Bom trabalho, senhor presidente, o senhor bem que lhe mostrou uma ou duas coisas. Sabe, a CIA está se gabando, dizendo, viu como somos fortes? Rubio diz, bem, sabe, não tenho medo da Rússia, e tudo mais. Você sabe, é preciso respeitar Vladimir Putin porque ele é um líder sóbrio, um líder de mente sóbria, um líder pragmático, mas ele está lidando com um louco, um verdadeiro louco que, neste momento, não há freios e contrapesos para as ações deste louco. Sabe, novamente, não estou aqui para aconselhar o presidente da Rússia, mas estou aqui para lhe dizer como um analista especialista. Você está sendo feito de tolo pelo presidente dos Estados Unidos. Espero que você entenda isso, que o aceite e que tome as ações apropriadas. Mas se você acreditar por um segundo que existe o verdadeiro espírito do Alasca, se você acreditar por um segundo que são apenas as más influências sobre Trump, que Steve Witkoff pode apelar para o lado Witkoff faz parte do problema, ele não faz parte da solução. Witkoff está a dar poder a uma quinta coluna dentro da Rússia que foi concebida para o derrubar, senhor presidente. Foi avisado. Scott, você já esteve na Rússia. Como você percebeu as diferenças e essa porção da sociedade? Você acabou de mencionar um pouco do que está acontecendo na Rússia e sobre Witkoff, o papel de Witkoff e sua equipe para, de alguma forma, criar mudanças na sociedade. Mas quão influente isso poderia ser para o presidente russo? Estou falando internamente, dentro da Rússia. Como isso viraria arma contra Putin? Sim, exatamente. Como é que é possível usar isso contra Vladimir Putin? Porque sabemos o sistema. Digamos, o sistema é tão... Digamos que você seja o governador da região do Oblast de Novosibirsk, o motor econômico mais poderoso de toda a Rússia. Bem, e sabe, esta oportunidade que o Witkoff está a acenar, que o Dmitry está a acenar, tem o potencial de, sabe, te dar a capacidade de controlar contratos, o desenvolvimento do controle, e de repente você olha para o seu futuro e pensa, mas, poxa, sabe, Vladimir Putin já tem mais de 70 e poucos anos. Estou nos meus 40. Eu poderia ser o próximo presidente da Rússia. Eu poderia me tornar o motor econômico da Rússia. Eu poderia ser o cara a quem Putin recorre
e eu poderia ser o próximo presidente. Sabe? E então, estou todo animado com isso. E agora você plantou essa ideia na cabeça dele, de que ele é relevante, de que ele é alguém. E ele começa a falar com as pessoas, com outras pessoas, incluindo o FSB local. Eles os usam para silenciar a oposição, o que estão a fazer agora mesmo. Sabe? E não é só Novosibirsk, mas são outros. Assim que se começa a falar sobre o desenvolvimento dos recursos russos, os governadores, o governo local e as regiões que possuem esses recursos têm um interesse direto nesta possibilidade. Porque muito desse potencial está adormecido agora, porque a Rússia não tem capacidade para atuar no seu desenvolvimento. Se você está no comando da economia e você está dizendo, meu Deus, para de continuarmos com esta guerra, teremos que fazer a transição para uma economia de guerra em algum momento. E isso vai impactar mercados dos quais eu tenho tirado dinheiro, dos quais todos os meus amigos estão tirando dinheiro. Isso vai exigir um aperto de cinto que vai me fazer ser diminuído, porque agora eu tenho muita influência, porque sou a pessoa do dinheiro, eu consigo fazer o dinheiro acontecer e de repente não sou mais. Todas essas pessoas agora começam a conversar umas com as outras e... Sabe, o que acontece é que Vladimir Putin começa a descobrir que existe um governo nas sombras. Há pessoas conspirando por trás dele, que talvez as instruções que ele deu não estejam sendo executadas em sua totalidade. Talvez os militares comecem a questionar a sua orientação, a sua liderança. Bem, isto não está a acontecer agora, eu não creio. Eu acho que Vladimir Putin ainda tem um apoio tremendo, mas isto é o que poderia acontecer, isto é o que a CIA está a tentar fazer acontecer, tem sido o que a CIA tem tentado fazer desde que Vladimir Putin assumiu o cargo. Bem, sabe, e eles tiveram sucesso com Navalny, Nemtsov, todas essas pessoas eram ativos da CIA, comprados e pagos. Mas os russos, através da sua lei de ativos estrangeiros, da sua lei de agentes estrangeiros, conseguiram fechar vetores de controlo, organizações não governamentais. Então, a única coisa que resta na Rússia hoje são estes de longo prazo. Ativos que tinham sido... que foram comprados nos anos 90 pela CIA e MI6, que poderiam ser ativados conforme necessário. Mas agora você criou um novo potencial, porque se você está... Apenas pense nisso. Você é Kirill Dmitriev. E Vladimir Putin te escolheu agora para ser o cara interagindo com Vitkov. Então, vocês têm uma reunião, vocês se encontram no Kremlin. Putin diz, sim, isto é bom. Então, Dmitriev agora se encontra com os russos e diz, o espírito do Alasca é real. Vamos falar sobre o que... Então, da próxima vez que Dmitriev vier, teremos um plano de ação para o Ártico que podemos colocar na mesa para atrair a América. E então ele vai para o Ártico e consegue que todas essas pessoas planejem. E uma vez que você começa a planejar, é como qualquer coisa. Você começa a planejar uma viagem, você começa a ver a viagem na sua mente. Já estou na praia no Havaí, já estou a jogar gol, já estou... E de repente te dizem, não vais de férias. É uma grande desilusão, eu quero ir de férias. Eu planeei as férias. Eu estou gastando esse dinheiro neste exato momento. E é exatamente isso que está acontecendo. Ele cria essas comissões, esses grupos de planejamento que começam a planejar o futuro da Rússia. Quer dizer, essa coisa toda estúpida do túnel, sabe? Não vai haver túnel nenhum. Isso nunca vai acontecer. Mas o Dmitriev, vamos ter esse túnel Sibéria-Alasca. Não vão. E se o fizesse, não seria para trazer riqueza americana para a Rússia. É para sugar os recursos russos da Rússia, porque é a única coisa que os Estados Unidos entendem. Não nos importamos com a Rússia, não nos importamos com a Rússia, não nos importamos com a Rússia, não nos importamos com as empresas russas, não nos importamos com o resultado financeiro russo, não nos importamos com nada sobre a Rússia. Tudo o que queremos são recursos russos vindo para a América em termos aceitáveis para nós. É disso que se trata, é esse o espírito do Alasca. Mas mesmo assim é uma mentira, porque isso implica que queremos algum tipo de interação econômica legítima entre os Estados Unidos e a Rússia. Não queremos. Queremos usar a promessa de interação econômica legítima para criar uma quinta coluna para alcançar nosso objetivo final. E, novamente, estou apenas dizendo isso o mais alto que posso. Os Estados Unidos têm procurado remover Vladimir Putin do cargo desde o momento em que Vladimir Putin se tornou presidente. É um processo de 25 anos em andamento. Gente, vamos lá. Joe Biden foi a Moscou em março de 2011 e disse ao povo russo, à oposição, bem na cara. Não é uma boa ideia para Vladimir Putin voltar e ser presidente dos Estados Unidos. Não é uma boa ideia. Não é bom para o Putin.
Não é bom para a Rússia. Você consegue imaginar Dmitry Medvedev vindo para os Estados Unidos, sabe? E tendo uma reunião em Nova York com um monte de banqueiros e tal. Ei, não é uma boa ideia para o J.D. Vance se candidatar à presidência. Não é uma boa ideia. Não é bom para o JD. E não é bom para a América. Nós achamos que a pessoa deve ser a pessoa que nós escolhemos, sabe? Sabe, a nossa pessoa, os americanos diriam, você está louco? Saia daqui. Mas Joe Biden fez isso em plena luz do dia, porque era isso que estávamos fazendo. Nós estávamos a minar a Rússia. Nós sempre os estivemos a minar. Não gostamos de Vladimir Putin. Não queremos trabalhar com Vladimir Putin. Vladimir Putin representa tudo aquilo que odiamos. Sabem, éramos felizes na década de 90, quando a Rússia estava de joelhos, implorando migalhas de nós. Isso nos deixava tão felizes. E então Vladimir Putin ensinou a Rússia a se erguer. Opa, o que fazes? A Rússia não pode se erguer. Nós vencemos a Guerra Fria. Volte para os seus joelhos, Rússia. Comporte-se, quieto. E a Rússia disse, não, vamos nos levantar. E então Putin os ensinou a se amar, porque houve um período nos anos 90 em que a Rússia parou de se amar. A Rússia disse, somos tão maus, somos tão inferiores, temos que fazer o que o Ocidente nos diz para fazer, temos que ser como o Ocidente. Queremos ser como o Ocidente, queremos tudo do Ocidente. Faça-nos ocidentais, por favor, faremos tudo para ser como o Ocidente. Mas agora Putin disse, a Rússia é uma das grandes civilizações. Por que não começam a ter orgulho de serem russos? E os russos olharam em volta e disseram, sim, somos bem legais. E hoje os russos estão de pé, em pleno exercício, muito orgulhosos de quem são. E não queremos isso. Não queremos lidar com a Rússia em sua verdadeira natureza. Queremos que a Rússia seja derrotada, submissa, complacente e fraca. Não conseguimos lidar com uma Rússia que se mantém de pé e diz, temos orgulho de quem somos, porque a maior ameaça que a Rússia representa agora é o fato de não quererem ser como nós, porque é assim que controlamos o mundo, é assim que a hegemonia americana funciona. Nós convencemos as sociedades relevantes de que vocês são inferiores, que a única forma de conseguirem um lugar à mesa é sendo como nós. Fizemos isso no Irã, estamos fazendo isso no Irã. Qual é, pessoal? Todas aquelas lojas ocidentais chiques. Sabe, vamos lá. Mulheres iranianas, porque sabemos quem governa o Irã. São as mulheres, assim como elas comandam tudo no mundo. E vocês podem ter aquele vestido bonito, e podem usar essa maquiagem bonita em casa. E podem fazer isso, aquilo e a outra coisa. Podemos levá-las a Londres para que possam fazer compras e tudo mais. Apenas diga ao seu marido, ei, esses ayatolás, eles têm que ir embora, sabe? E então a esposa sussurra no seu ouvido, querido, o ayatolá tem que ir embora. E então você tem manifestações nas ruas. Isso é uma coisa simplista, sabe? Cômica, mas é assim que funciona. Nós jogamos com os desejos básicos das pessoas. E em vez de as mulheres iranianas acordarem todas as manhãs dizendo, tenho orgulho de ser iraniana, tenho orgulho da minha religião, tenho orgulho da minha cultura, me firmo como um orgulhoso representante da sociedade iraniana. Veja, é isso que o Ocidente não quer. Queremos que as mulheres iranianas digam, quero ser como as mulheres de Londres, quero ser como as mulheres de Paris, quero ir para Nova York, porque o Irão é uma porcaria. A mesma coisa na Rússia. Não queremos que os russos andem por aí dizendo, tenho orgulho da Rússia, tenho orgulho de ser russo. Eu acho a Rússia fantástica. Queremos que os russos digam, a Rússia é uma porcaria. Queremos ser como o Ocidente, precisamos de ajuda americana, precisamos que a América envie seus conselheiros, como fizeram nos anos 90, para que nossa sociedade entre em colapso. Sabe, este é o objetivo do governo dos Estados Unidos, não é só o que Trump quer. Trump, por acaso, tem um bando de maníacos no poder agora que acreditam que podem realmente levar isso adiante. Mas é o que os Estados Unidos têm querido há 25 anos. E Vladimir Putin tem que acordar para esta realidade. Olhe, eu tenho que acordar para esta realidade. Eu sou o cara que acabou de passar os últimos 2 anos e meio viajando para a Rússia, promovendo a amizade a Rússia. Você sabe que monte de porcaria eu estava vendendo. Você sabe, a América quer ser sua amiga. Não queremos, aparentemente. E enquanto o público americano estiver infectado pela russofobia, não se pode confiar no povo americano. Existem indivíduos como eu e outros que acreditam nisto, mas nós somos indivíduos informados. Mas até que se rompa o domínio russofóbico sobre como os americanos recebem informações, pela academia, pela mídia tradicional, pela propaganda governamental, o povo americano está infectado. Quer dizer, a estupidez que eu leio no seu chat e em todos os outros chats, não culpo apenas você, a estupidez dessa gente aqui que não sabe absolutamente nada sobre a Rússia, mas age como se soubesse porque leram um tweet do Carilli, sabe, tipo do Steve Witkoff ou algo do tipo. Eles são mais burros que a merda.
Para conhecer a Rússia, você tem que ir à Rússia. Se você não foi à Rússia, se você não, sabe, mergulhou nisso, você não sabe porra nenhuma sobre a Rússia, então pare de fingir que sabe. Mas este é o problema. A América é controlada por pessoas ignorantes. É sustentado pelas mentes de pessoas ignorantes que pensam que sabem algo e não sabem absolutamente nada. E enquanto este sistema existir, por que a Rússia deveria ser nossa amiga? Quero dizer, a Rússia deveria sempre manter a porta aberta e dizer, se vocês quiserem aceitar a Rússia nos termos russos, a Rússia será sua amiga. Mas, acho que o tempo de a Rússia esperar que o Ocidente venha até ela acabou. Fechem a maldita porta, façam-nos bater. Não nos deixem a porta aberta. Fechem a porta, isolem-se. Somos seus inimigos e a maioria das pessoas está tentando destruir vocês. Eles agem, sabe, em relação à Rússia, não por, sabe, um desejo de amizade, mas por um desejo de usar a amizade como meio de alavancar sistemas venenosos dentro da sua sociedade para a derrubar. É uma declaração triste, mas é a verdade sob a administração Trump. Se podemos mudar isso, não sei. Mas estou muito deprimido agora porque acabei de passar muito tempo viajando para a Rússia, promovendo o conceito de relações eu-Rússia. E sou uma pessoa honesta. Eu honestamente acreditava nisso. Acreditava nisso quando estive lá em novembro, embora estivesse a tornar-se cada vez mais difícil fazê-lo, mas hoje, depois do que o meu governo fez e da forma como o povo americano está a reagir às ações do meu governo, a América não deseja ser amiga da Rússia. Nós não sabemos como ser amigos da Rússia. Tudo o que queremos fazer é destruir a Rússia. E a Rússia precisa compreender isso e despertar para essa realidade. Sim, sim. Muito obrigado, Scott, por ter aceitado estar conosco hoje. É um grande prazer, como sempre. Nós sempre aprendemos muito com o seu entendimento do que está acontecendo na Ucrânia. E, basicamente, hoje nós nos concentramos na Venezuela e depois na Rússia. Na minha opinião, está tudo relacionado. Mas, afinal, estamos muito satisfeitos por tê-lo conosco e muito obrigado. Bem, muito obrigado. E mantenha-se em segurança no Irã e divirta-se bastante. Espero falar com você em breve.